E aí, pessoal, como é que vocês estão? Paz e graça. Só ajeitar aqui isso aqui, sabe? Porque eu fui inventar de ligar aqui as coisas. Mas nós também. Dá tempo de chamar alguém aí, ó, enquanto eu levo uma pisa aqui do microfone. Dá tempo de você chamar alguém aí pra gente compartilhar algumas ideias aqui, o que Deus tem feito e o que vai fazer. E esse momento, né, que eu tô passando, que é bem interessante, muito profundo que Deus tem falado comigo. Sou grato a Deus por todos aqueles que estão orando por mim. E eu queria começar agradecendo ao Senhor, né? Algumas coisas, algum tempo atrás eu disse que ia mudar, né? Hoje eu estou sozinho, hoje vai ser um bate-papo bem interessante, mas nós estamos aí, dependentes do Senhor, agradecendo a Deus em qualquer situação. E como é o slogan do Projadma, né? Vamos para cima. Pai, eu quero te agradecer por esse momento que nós vamos estar aqui conversando o que aconteceu, o que rolou, Senhor, no Projadma, Deus, que tem acontecido grandes coisas e grandes coisas o Senhor está a fazer também, Deus. Que o Senhor nos abençoe poderosamente, abençoe nosso ministério, a nossa igreja, Senhor, o corpo de Cristo que se congrega aqui, Senhor, em nome de Jesus. E que hoje, Senhor, nós possamos ser tocados por Ti, Senhor, e nos sentir desafiados a fazer coisas extraordinárias em Ti. Em nome de Jesus. Amém. Olha aí, dá tempo você chamar mais alguém aí, né? Hoje nós vamos... Ainda não, vou dar uma olhadinha aqui. O Almir tá me dizendo aí que fez um negócio que é no fundo. E eu vou olhar agora aqui, lógico, né? Mas Deus tem sido muito bom, pessoal, né? Ficou show, viu, Almir? Ficou show, sabe? O desafio... Boa noite, Henrique. O desafio é o Projadma ter uma sala desse estilo, né? Assim, toda não, né? Mas pelo menos um perfil, um lado dela tá assim. Se você puder compartilhar com outras pessoas aí o link, né, do nosso programa, aproveita e incentiva um amigo teu aí, uma amiga, um colega, um conhecido, né? O meu som tá baixo. Glória a Deus. Deixa eu ver se sou eu que botei o microfone um pouco mais. Glória a Deus. Dá para me ouvir melhor? Então vamos lá. Se você puder compartilhar com alguém o link, vai ser interessante. Nós vamos estar falando hoje sobre o Projadma. O que é o Projadma? Como ele nasceu, como ele foi criado, a visão, o que é que nós temos hoje, né, para esse Projadma desafiador, para esse Projadma inovador, para esse Projadma que está buscando unir o povo para que nós possamos avançar, certo? E é interessante porque o Projadma ele nasce há muito tempo atrás por uma necessidade que a igreja percebeu e foi colocando isso aí, né? Se eu não me engano, nasceu com meu primo, Raimundo José, né? Que hoje é pastor de uma igreja, e ele veio passando, né? Só para você ter ideia, o Cláudio Almeida já foi líder do Projadma, né? E outras pessoas também já foram líderes. A nossa pastora Rosinha, se eu não me engano, foi líder, né? Nosso pastor Joaquim foi líder, né? E teve um tempo, o Fábio foi líder, Paulo Henrique foi líder, né? Eu tô achando que é o meu queixo que é pequeno demais. Vou falar assim. Eu sei, eu tô brincando, amigo. Tô brincando, mas eu quero um daquele igual do missionário R.R. Soares, viu? Assim, mas eu quero aquele que cola aqui. Então interessante, pessoal, você que tá vendo aí, várias notícias que o missionário R.R. Soares estava entubado, tudo mentira, né? Saiu, né? O povo torce realmente para que as coisas aconteçam assim, dessa maneira. Então vamos lá. Então,
Aí, Gabriel Muniz, programa Macho Alfa. Rapaz, é essência, viu? O negócio é sério. Então, o Projadma, ele tem uma história longa, né? Ele é o quê? Projeto Jovens da Assembleia de Deus de Maranguape. Mesmo que a gente diga assim, nós somos Igreja às Nações, o slogan, mas nós somos a primeira Assembleia de Deus, Ministério Templo Central em Maranguape, né? Então, nós temos já uma história percorrida, né? Foram 25 anos do nosso pastor aqui e ele comentou até que a gente, tanto que logo quando eu vim para a igreja, que Jesus me resgatou, o desafio de construir a igreja, perguntaram se a gente podia derrubar os muros da antiga casa pastoral. Eu disse, foi só festa. Aí o Binha, como é que a gente vai derrubar a Binha? Tá com o pé do Binha desse tamanho, né? Vai, Binha, o chute. E muitas pessoas, né? Há uma história toda que às vezes as pessoas não conhecem, que não sabem, né? Então é bom você às vezes perguntar às pessoas que são mais antigas na igreja, como é que foi, né? Isso aqui foi um terreno doado pelo nosso irmão Júlio Lima Sucupira, que eu tive o prazer de ver pregando, de ver orando. Sempre nos cultos de Santa Ceia, ele vinha de branco, né? Todo de branco. E ele ficava ali, ele sempre estava ali, né? Sentado com a sua cadeirinha ali de lado para o púlpito e participava. Então são histórias interessantes que nós precisamos saber. Porque quando nós não encontramos a raiz, parece que é uma coisa muito solta, né? Pessoas pagaram preços para que hoje nós tivéssemos uma igreja com essa visão, com esse nível de batalha que nós temos hoje, né? Um desafio desse, montar uma TV web, uma web TV, as pessoas acham isso natural. É natural para o mundo, para nós tudo isso aqui é a mão de Deus, é o Senhor fazendo com que a gente venha prosperar, né? E a nossa igreja se abrir na internet, pessoas já de São Paulo conversam, falam. Sábado, a minha participação aqui com o Max foi muito bom, só fiquei com raiva porque o diabo saiu um diabo de uma carta réia de perdi tudo e eu perdi tudo. Mas mudando o assunto, o Max querendo fazer a Leolinda ganhar porque ela é a líder, né? Mas tudo isso aqui, gente, é construído com fé. O dinheiro é o detalhe, né? Você tem que ter fé para dar. Você tem fé para semear e nós somos uma boa terra. Então, se você puder, venha investir, né? Ore ao Senhor, oferte na área que você quiser, para missões, para os jovens, né? Nós estamos com projetos aí, nós estamos com a rede Projadma, que é a visão desse Projadma novo, desafiador. Nós tivemos uma reunião numa quarta-feira e traçando algumas coisas, né? Nós queremos agregar pessoas, nós queremos alcançar vidas, esse é o propósito, né? E dizer que você não está só, né? O Projadma está aí para estar fazendo as coisas acontecerem em nome de Jesus, né? Do lado do nosso pastor, do lado da nossa direção, do lado daqueles que o Senhor colocou para nos guiar. Então, a história do Projadma é tão interessante que teve um retiro lá no Colégio Paulo Sarazate, que a Cláudia, esposa do Jaziel, é a diretora. Foi o primeiro retiro que eu fui, né? E lá foi tremendo. Lá eu comecei a ter contatos realmente com outras pessoas. Eu era muito brabo ainda, né? O Abner querendo tirar brincadeira, eu dormindo na rede, eles queriam botar pasta no meu tênis. Aí eu dizia, quem botar pasta no meu tênis aí eu vou bater, né? E aí com o tempo você vai brincando e as pessoas vão se acostumando. Então vou te dar o primeiro conselho, uma chave: não desiste das pessoas, né? Muitas pessoas lutaram por mim aqui, muitas pessoas não fizeram com que eu desistisse na caminhada, no começo da fé. Muitas pessoas me abraçavam quando o mundo já estava me agarrando, né? Porque não se engane, o mundo vai abraçar aquela pessoa que está se sentindo só e distante.
Não se engane, né? Então as pessoas precisam de você e de mim. As pessoas precisam de nós. As pessoas lá no mundo estão precisando de nós. Então a rede Projadma, ela tem essa visão de alcançar, né? O Projadma, quando eu cheguei, era muito massa, né? E ainda é. Mas para mim tudo era novidade. Então eu fui para um retiro e lá as músicas, só para você ter ideia, a música era na boca dos pequeninos, daqueles que mamam, e eu dançando lá. E a alegria de me sentir amado, a alegria de me sentir resgatado, a alegria de me sentir renovado, tudo aquilo fez com que o meu coração saltasse e dissesse a Deus: Senhor, toda a minha vida possa ser gasta para o reino de Deus. Não que isso fosse fazer com que eu me tornasse merecedor, mas eu queria e eu quero hoje ainda, desde quando eu vim. E uma das coisas que mais me marcou foi na transição do pastor Pedro Ribeiro para o pastor De Paulo. Antes de tudo isso acontecer, o pastor De Paulo veio pregar nessa igreja pequena. E eu me lembro da primeira pregação dele. Foi falando sobre Sadraque, Mesaque e Abednego, né, na fornalha. E ele disse essa frase: esses jovens não se encurvaram diante do sistema, né? Então essa mensagem ainda ecoa dentro de mim. Gildemar, não se incline, né? Não desça, não se submeta a esse sistema do mundo, né? E é isso que eu quero compartilhar com você também. Não se submeta ao sistema do mundo. Não adore o sistema do mundo, né? Não fique dependente do sistema do mundo, né? As coisas podem ser boas, né? Aquilo que você conquista no mundo pode ser bom, mas nada se compara com o que Deus tem para a nossa vida, certo? Então, o Conexão, voltando, né? O Projadma. Então, o Projadma, ele vai surgindo, né, dessa necessidade, e aí começa a surgir Jeová Jirê, né? Que a gente... Jirê, Jeová Jirê, as meninas dançando. Aí teve os Kings Kids, né? E teve o Chama, né? O teatro Chama, né? Então começou a acontecer. E você imagina a batalha ministerial, porque vocês podem não saberem, né, da história, mas nós do teatro aqui, nós fomos o primeiro grupo de teatro de uma Assembleia de Deus, né? E a gente era convidado, a gente era chamado para outros lugares, a gente saiu numa revista, Jovem Cristã. Eles vieram aqui no tempo que estava tudo isso aqui, ó, nem existia essas salas, nada, e eles vieram aqui, nos entrevistaram, né? Nesse tempo, a irmã do Joaquim, a Joana, fazia parte, né? E era muito interessante, né? Então, era algo fenomenal que acontecia. Vamos ver aqui o que é que o povo está compartilhando aqui, né? Gessemar, o cenário ficou massa, né? O som tá legal, programa só para macho alfa, o Gabriel, Cleópatra, paz, irmãos, Felipe Xavier, paz do Senhor, boa noite a todos, glória a Deus. E a Cleópatra colocou aqui, né? Tive o prazer de conhecê-lo, irmão Sucupira. Cleópatra, verdade, Gil. Alessandra, cuida, Gil, programa maravilhoso. Sim, não se dobrar ao sistema é um dos maiores desafios, né? E é interessante porque você não... Às vezes eu fico conversando com jovens, eu até estava falando aqui com o Almir e a Nayane que eu não faço muito marketing, né? E até no programa do Max eu falei isso, né? Algumas coisas eu não gosto de divulgar, né? De falar, somente as coisas pessoais. Mas é interessante que aqui a nossa igreja, muita coisa o nosso pastor faz, né? Muita coisa o nosso pastor faz e não fala. E aqui eu quero falar algo,
né? Eu quero testemunhar algo, né? Teve um tempo muito difícil, né? E que eu me lembro que, eu não sei se era cera, alguma coisa estava tendo, e aí eu fui me despedir de todo mundo, como sempre eu faço, tá, pegando a mão de um de outro. E eu peguei na mão do pastor, né? E o pastor pegou na minha mão e fazendo assim, e eu assim, né? E não sabia, e Deus tinha tocado no coração dele e havia uma oferta naquele ali, que foi o suficiente para nos ajudar em algumas coisas que estávamos precisando, né? Então tem muita coisa que se faz aqui na igreja que as pessoas não sabem, não precisa ser divulgado, né? Não precisa ser colocado, porque a recompensa vem do Senhor. Mas realmente a nossa igreja, ela participa, e se eu e você nos doarmos mais coisas nós vamos alcançar e conquistar, né? Nós somos um campo, nós somos uma igreja, né? Isso eu falo sempre para os jovens, isso eu falo para os líderes que já estão. Eu desafio você, jovem, que está numa igreja que não tem líder de jovens, diga, eu estou aqui, faça como Davi fez, né? O exército todo não quis lutar, os capacitados não quiseram. Eu te desafio a se colocar como líder, né? Te desafio a se colocar como uma pessoa que vai ajudar o teu pastor local. Te desafio a ser ousado em Deus e a despertar o dom que há em você, certo? E avançar. Hoje nós estamos com a sala Projadma, e é uma bênção. A gente está chegando perto, se aproximando. Nós vamos focar um pouco agora na sede, porque nós precisamos montar as aljavas presenciais, mas tudo tem sido gradativamente, né? As nossas visitas nas casas vão ser gradativamente, né? Então, assim, o Projadma sempre foi algo que mexeu comigo, porque foi aonde eu fui acolhido, né? Quando eu vim, né, eu vinha com a ilusão de amizade do mundo, né? E aqui eu fui muito bem acolhido. Teve momentos que me apontavam realmente, né, por algumas coisas que eu fazia, mas quero também testemunhar como fui abraçado pela família do irmão Eliseu. Irmão Eliseu, irmã Lúcia, o Fabner, a Carla e o Abner, pessoas que me ajudaram na caminhada da fé. Toda vez, irmão, quando eu estou fazendo algo, eu lembro de onde eu tive o apoio, né? De onde o Senhor levantou pessoas para me ajudar, né? De onde pessoas gastaram tempo para me ensinar. Quantas vezes eu sentei na mesa lá com o irmão Eliseu e ele, com aquele jeito dele, me ensinou, falava como é que era a conduta de um homem, né? E tem até um fato muito interessante. Eu ainda era muito novo e eu vinha do Anchieta, né? Eu vinha do Anchieta e eu vinha na estrada porque eu achava que eu não prestava para ser crente. E eu peguei e vinha, né, andando. E quando eu chego na casa do irmão Eliseu, não fui nem em casa, fui direto na casa do irmão Eliseu. E tinha um homem lá orando, que é a Osmêndia, né? Daqui a pouco eu dizer, a Osmêndia é uma mulher de Deus, né? Que foi ela que despertou na gente toda essa questão do chama, me colocou ainda como líder de algumas coisas aí fora. Foi bem interessante. É muita história, né? Até estava falando com o Binha, se um dia eu pudesse ele vir, mas eu estou pensando num sábado, tirar um sábado, né, para pegar só esse pessoal das antigas mesmo, do chama, do street dance, né, de tudo isso aqui, e a gente conversar aqui e fazer uma resenha muito legal, né? Então, assim, aí eu fui na casa do irmão Eliseu. Quando eu cheguei lá, tinha um homem orando, né? E eu cheguei devagar, me escondendo, né? Morrendo de medo, porque eu vinha... E eu via que Deus estava usando aquele homem poderosamente, né? Em mistério, e em conhecimento, em profecia. E aí eu vou olhar pela brecha, né? O gato curioso, né? Vai olhar assim, o irmão Eliseu chega e... me empurrou para dentro. E eu fiquei com medo, irmão, né? Fiquei com muito medo, porque aquele homem estava falando... assim, coisas tremendas, e eu disse, o que é que esse homem vai falar de mim? Vai dizer que eu estou querendo morrer, me desviar, vai apontar meus pecados. Aí eu botei uma ruma de cadeira na minha frente.
Jesus, não deixa ele vir onde eu estou, não. Mas ali eu aprendi que Deus não faz, no processo de Deus, Ele não vai fazer você passar vergonha. Não faz. Deus não faz você passar vergonha. Isso é mentira do inferno. Deus te confronta, tudo, mas passar vergonha não vai. E ali aquele homem começou a falar em línguas e ministrando, e o povo recebendo o batismo com o Espírito Santo. E eu lá, meu Deus, não bote esse homem perto de mim, não bote esse homem, ele vai dizer que eu estou desgraçado. Mas não, ele simplesmente, ele falou tudo o que eu vinha pensando na mente quando eu vinha do Anchieta para ali, né? E ele falou coisas tremendas de superação, né? De superação, do meu desejo de servir ao Senhor, do meu desejo de gastar a minha vida ao Senhor, né? Quem me incentivou, né? A primeira pessoa era o pastor Joaquim, que vocês veem aqui, o pastor Joaquim. O pastor Joaquim tem uma influência muito grande nessa questão da minha permanência na fé, né? Até eu poder andar com as minhas próprias pernas, né? Ele passou por todas as etapas, assim, de me ouvir. E olha que o Joaquim era, nesse tempo, um jovem como você, que tinha várias brincadeiras, mas existia o temor do Senhor no coração, né? Que é o que falta hoje. Hoje o mundo, ele faz com que você perca o temor. E eu ouvi uma frase no tempo que eu servi o Senhor aqui nas missões, com o Juscelino, que hoje é pastor, e ele dizia assim, ó, no final de cada dia não haverá um julgamento, você pode dormir tranquilo, mas chegará um dia que nós vamos ter que prestar conta de tudo aquilo que fizemos. Então, o problema não é agora, o problema é depois, né? E aquilo ficava na minha mente, porque não é o medo, assim, eu vou para o inferno, não, é porque eu não queria perder Jesus e eu nem quero perder Jesus. Eu não quero perder Jesus. Né? A única coisa concreta que eu tenho hoje. Então, quando eu cheguei aqui na igreja, né, havia os mais tradicionais, mas aquele povo todo me acolheu. Você pode dizer, mas você via defeitos? Mas vejo até hoje. E eu louvo a Deus porque eu vejo. Porque aí quando eu olho para os defeitos daqueles outros lá, eu vejo os meus todos. Quando eu vou querer passar no filtro aí, eu quero nem comentar isso, sabe? Então, assim, a história da nossa igreja, ela é riquíssima de milagres. Teve um evento nesse pátio aqui, que um homem veio, eu vi crianças falando língua estranha, eu vi mulheres, Deus restaurando o interior de mulheres, restaurando o útero de mulheres, fazendo mulheres serem férteis novamente. Eu vi homens sendo curados aqui. Um momento engraçado foi porque havia um pastor que o pastor De Paulo acolheu, e ele era, receba unção, e a gente estava todo mundo aqui. Aí ele chegou perto do pastor De Paulo e disse assim, o pastor De Paulo não é muito assim, né? Na dele aqui, aí ele chega, receba De Paulo. O pastor De Paulo olhou para ele, botou o negócio dele, ele caiu, né? Então, são muitas histórias. É interessante você chegar e conversar com as pessoas mais idosas da nossa igreja para que elas contem como eram os cultos, né? Você chegar para uma irmã Francisca, para uma irmã Fátima, para esse pessoal mais antigo e conversar, sabe? E eles fazem parte dessa história. Eu e você só existimos por causa deles, né? Eu me lembro que quando eu vim também, havia o círculo de oração, né? Que era a irmã Fátima, a esposa do pastor Pedro Ribeiro, que estava à frente, e a irmã Lúcia também, e esse povo todo. E eu vinha para esse círculo de oração, meu irmão, me acabava de orar, menina era orando direto. Jesus mata a carne velha, e eu comecei a entender que na renúncia não é deixar de sentir, eu renunciei, pronto. E quanto mais você vai se aproximando de Deus, mais aquilo que te maltratava vai perdendo significado, né? Mais aquilo que te destrói, que te destruía. E a Fábio aqui lembrou, ó. O irmão disse assim, assim diz o Senhor, eu vi quando você vinha quando você titubeava na pista,
quando tu vinha. E ele disse, você vinha aqui, era me joga, não joga debaixo de um carro, né? Porque a gente se desespera e pensa logo em botar um fim, né? Mas na realidade, gente, eu aprendi que as pessoas, elas não querem tirar suas vidas, né? Elas simplesmente querem que a dor passe. Uma vez eu senti uma dor de dente, acho que no inferno vai ter dor de dente, viu, para quem for, porque ô dor infeliz, pelo amor de Deus. E, e eu comecei a tomar, uma Dorflex, não deu efeito. Eu tomei uma dipirona, não deu efeito. Eu taquei uma midinsulina em cima, e dizer que eu dormi, quer dizer, quase que eu me matava para passar dor. E ali Deus me ensinou, né, que as pessoas, elas não querem deixar de viver, elas só querem que a dor passe. E eu e você temos a resposta, porque está aqui. Por isso que em Romanos diz que nós temos que renovar a nossa mente, renovar pela palavra, né? São muitas histórias, pessoal, são muitas histórias como de pessoas que não tinham visão de futuro, não sabiam o que ia fazer, não sabia como era. Se você perguntar, pastor Joaquim, o senhor achava que a sua vida ia ser assim, o senhor ia estar casado, sendo uma pessoa liderança na nossa igreja, e você ia pensar que iria casar, ter 2 filhos, né? Uma filha linda e um filho mais ou menos, ou, essa é, né? E um filho legal, né? Legal, simpático, muito simpático, bonitinho. Se você for perguntar o Jarbas, o Binha, que ministra louvor aí, o Binha, quando a gente foi para um retiro, o Binha nem cristão era, o Binha e o Wirley, lá na Palmácia. E de repente lá começou um mover e eles aceitaram, e o Binha veio contar testemunho aqui, e o Binha pegou e era muito assim, o povo tudo alegre, né? Porque ele tinha aceitado a Jesus, tinha entendido quem era Jesus, e ele falando, né, aqui assim, nesse púlpito que era nessa igreja pequena, assim, irmão, quero saudar a todos com a paz do Senhor. Né? O Binha não era desse jeito que é hoje, ainda era uma pedra bruta. Pegou, o povo começou a rir e disse assim, vocês estão rindo de quê? Tem algum palhaço aqui em cima? Quer dizer, são coisas que aconteceram, que foram nos moldando, várias histórias, né? Você sabe a história dessa igreja pequena? Você sabe quem são os pastores que já pastorearam aqui? E alguém pagou o preço para que isso existisse, né? Eu acho muito interessante o nosso pastor de Paulo, porque ele não mede esforços para alcançar os objetivos que Deus coloca diante dele, né? Então nós temos um exemplo, né, aqui para ficar, certo? Almir, o pessoal está tudo amando o cenário. A partir de hoje, vamos botar só esses assim mesmo. O meu estilo. Me deixa tão novo isso, tão jovem. Então, a Rebeca Moura botou aqui, programa abençoado. Eu estou aqui, quero servir. Amém. Outra história, viu? Eu estava lá nesse dia. Deus bom, que cuida. Então, são várias histórias, né? Não somente alegres, mas também tristes, né? Momentos muito tristes, né? Eu tenho uma história de um rapaz que talvez você não conheça, chamado Adonias. Foi um grande amigo, tanto que o filho do Abner, neto do irmão Eliseu, recebeu esse nome por conta dele, Adonias, né? E a gente saía muito junto. E teve um tempo que eu e Adonias, eu não sei se o Abner vai lembrar, a gente tinha ido para uma festa gospel, né? Gospel, não sei o que e tal. E quando a gente voltou, a gente queria ir na praça e o Abner percebeu no espírito que nós estávamos tramando alguma coisa. E o Abner, não, vocês vão entrar agora, senão vão dar uma mãozada em cada um. E levou a gente lá para o quarto, lá em cima, a gente passou a noite orando, né? Orando ali, buscando ao Senhor. E é tremendo, porque um ajudava o outro, né? Um ajudava o outro, né? Então, hoje nós usufruímos de algumas coisas aqui melhores porque alguém pagou o preço. E às vezes nós não valorizamos quem pagou o preço, né? Às vezes nós queremos passar por cima como se nós fôssemos, agora só existe nós. Não, antes de nós já houve uma história, né? E nos retiros,
eu me lembro que depois desses retiros, né, nós fizemos um retiro no Caique. Foi um retiro tremendo. Foi o retiro, né? Um retiro que a glória do Senhor manifestou. Eu me lembro que nesse tempo o Tibúrcio ainda era aqui da nossa igreja, hoje ele é pastor, Deus abençoe. Olha só, teve tanto poder nesse retiro. Vocês sabem como é que é o nosso pastor Joaquim, né? É na dele ali. Só que nesse retiro, a glória veio e o nosso pastor Joaquim, pastor De Paula, esse povo todo, caiu de joelho e ficou. Então tem muita coisa que ocorreu que nós precisamos entender por que quando eu digo assim, ó, eu sei a promessa que Deus fez para nós. E eu vejo muitas delas se cumprirem. E eu vejo que outras vão se cumprir. A coberta disso aqui, para muitos pode ser simples, mas quando eu fui casar com a Fádia, há 15 anos atrás, o pastor já falava disso aqui. Então, por que nós não nos emocionamos com algumas coisas que acontecem, pessoal? Porque a gente não sabe a história. Simplesmente nós não sabemos. Nós não sabemos o preço que foi pago. Eu soube que aqui teve gente que recebia pedradas quando falava de Jesus aqui. Por quê? Porque nós não sabemos, nós achamos que está muito longe, mas está próximo, né? Em alguns lugares a gente não sabe, né? Nós temos a mania de viver o momento. Não, o que importa é agora. Não, meu irmão, na vida do cristão o que importa é desde o início e o final que nos espera. Nós não vivemos o agora, nós usufruímos o agora. Mas esse agora que nós vivemos bem é porque alguém pagou o preço, né? Então o Projadma, ele é muito envolvido na igreja, né? É muito envolvido. Então nós precisamos estar juntos, nós precisamos nos unir. E quando eu falo em unir, não é dizer assim, eu sou íntimo de fulano, de cicrano. Por exemplo, nesse momento, eu estou tendo comunhão tanto com a Nayane como o Almir. Por quê? Pelo um propósito de Deus, que é essa TV. Isso aqui pode ser que um dia a gente possa sentar numa mesa e almoçar, sim, mas não é uma coisa constante. Não pode dizer que eu tenho intimidade com eles dois para chegar na casa dele, bater lá, entrar, abrir a geladeira e fechar a porta da geladeira com os pés. Mas eu tenho comunhão com eles dentro do propósito de Deus. Agora tem gente que quer ter comunhão, não, mas eu não tenho intimidade, não vou fazer. Não existe. Quando foi para levantar o templo, mulheres levando baldes aqui, com concreto para botar no piso. Quem me ensinou a virar massa foi o pastor De Paulo, porque eu não sabia. Eu já estava com as mãos cheias de calo, aí o pastor, meu filho, você vai se acabar desse jeito. E é só assim, ó. Pronto. O pastor veio aqui, deu logo uma aula nos bichinhos ali, nos novatos, nos verdinhos logo. Eu achei engraçado foi o Joaquim. O pastor Joaquim, né, preocupado com o pastor De Paulo. O pastor De Paulo olhou, fez assim. Aí, pum, foi subir a escada. Aí o pastor Joaquim, segura a escada, segura a escada, segura a escada. Pastor, não precisa não. E o pastor só. Depois o pastor pegou a pá, né? E o Joaquim, como Josué, né? Estava sempre ali do lado de Moisés e, né? Aí o Joaquim olhou para o Abner, tome a pá do pastor. E o Abner olhou assim para o Joaquim e disse, Joaquim é o pastor. Não é para ficar olhando não, Abner. Toma a paz do pastor, pode ele sentir alguma coisa. E o Abner... Quer dizer, são coisas que acontecem que as pessoas não veem. Por exemplo, você sabia que teve um tempo que o Chama, o teatro, ensaiava todo dia... Não, acho que era 2 vezes por semana, ou era uma. Mas a gente sempre estava lá na casa do pastor De Paulo, que era ali pertinho do Colégio Sebastião de Abreu. E a gente ensaiava. Eu botei a Érica Paula no colo. Com todo respeito a Érica Paula já fez cocô no meu braço. Né? Por isso que ela me chama... E outra coisa... O tio Gil, era porque tinha um boneco que apresentava um programa para criança. Aí a irmã Uda chegava...
E começou com o negócio de tio Gil. Aí a Érica Paula começou a me chamar de tio Gil, né? Quer dizer, nós tivemos aqui, ó. Por que que eu conto tudo isso, gente? Porque hoje, se nós temos liberdade para ter um jogo de luz, é porque alguém pagou o preço, meu irmão. Peraí, o Gessé. Vamos procurar aqui. Saudade, Fádia. Ficou massa o cenário, Rebeca. Joaquim, parabéns, Gil, por falar na nossa história. Cleópatra. Joaquim Maggi, Demar é um autêntico servo. Oh, meu Deus, misericórdia. Demar é um autêntico servo do Senhor. Me ajuda, Senhor. O irmão disse, a Alessandra, kkkk. Ei, macho. O Gessé, ei, macho. O Henrique CD, cara. O Henrique CD, um abraço para você, Henrique CD. Você é uma bênção na minha vida, né? Conta do Chama dentro do Projadme, do primeiro grupo de louvor. Eu vou falar. O povo se alegrando com a nossa fé, verdade. Irmão, o negócio era tão sério que a gente, antes de eu ler aqui o que o menino botou, a gente fazia uma peça, eu dava o maior valor fazer Satanás, sabe? Teve uma vez que a gente fez um papel aí de diabo, as irmãs olhavam para mim, quase não dava mais a paz do Senhor. Teve uma que disse assim, irmão, você fez tão bem Satanás que eu pensei que você está endemoniado. Mas eram mulheres que nos amavam. Elas nos amavam e hoje eu agradeço a Deus por essas mulheres do cocozinho, da saia longa, minha irmãzinha, que usa aí estilo de roupa, porque essas mulheres pagaram um preço para que a minha geração não fosse tragada pelo mundo. Irmã Toinha, Deus abençoe com cura, né? Irmã Francisca, Deus abençoe com cura, com prosperidade, com anos de vida. Irmã Lúcia, outras tantas por aí, né? Então vamos ver aqui, história. Quando o Fábio, né, o Alisson e o Enzo tiraram a pilha do despertador do pai do retiro Caíque, o pai acordou feliz demais. Ó, os nossos retiros eram tremendos porque Deus agia, lógico, poderosamente como age. Nesse dia que o Gessé falou, a gente estava no retiro e o Joaquim pegava as panelas e dizia assim, ó, por isso que aquele negocinho dele, negócio de bora meu povo viajar, né, não vou fazer propaganda não, na Alfatu, cara, eu vou fazer... Alfatu. Ele pegava e chamava todo mundo. Joaquim não dormia no retiro. Joaquim era indormível. Aí, 5 e pouco da manhã, lá vai ele. Aí os meninos ficaram chateados. Aí foi deitar. Quando Joaquim deu o primeiro ronco, os meninos disseram, dormiu. Tiraram as pilhas do alarme do Joaquim. 7 horas, 7h20, o Joaquim acorda doido. Expulsando demônio até das portas. Quem foi? Quem foi o filho do diabo que tirou as pilhas do meu... E o povo tudo calado. Quem nunca viu o Joaquim chateado, meu filho, ali viu, foi igual um coice de jumento. O Joaquim tava com tudo. E procurando saber, e todo mundo calado. E ele, foi você. E o pessoal tudo calado. Mas são momentos que ficam marcados na nossa vida, né? Então, quando o nosso pastor ele chegou, ele começou a colocar realmente algumas coisas que nós precisávamos e foi colocando mais e mais e as coisas foram melhorando, né? Ah, não é o Abner da Rebeca, não, é o Abner, filho do irmão Eliseu. Isso. Nessa época o Joaquim era o líder de jovens, olha só. Mas uma nuvem de glória descia realmente nesse lugar. Eu vi pessoas correndo, eu vi pessoas sendo curadas, mas a maior manifestação que eu vi de Deus nesses retiros foram pessoas se perdoando. Sabe, irmão, o perdão tem um poder grande, grande, e o tempo está passando muito rápido, e eu nem consegui falar do Projadme, nem das coisas. Rapaz, contar a história é bom demais. Então vamos aqui, né? Então, essa nossa história, a gente pode contar aqui muitas coisas, né? Afinal de contas, pessoal, por incrível que pareça, eu nunca pensei, né? Eu também não sei se é porque eu nunca pensei assim mais na frente, mas eu nunca pensei de estar aqui hoje falando de tudo isso que eu vivi aqui. Os momentos mais felizes da minha vida, como homem, como ser humano, foram aqui. Nessa igreja, com essas pessoas,
com os meus irmãos, eu posso não ter afinidade de estar na sua casa, mas eu amo cada irmão dessa igreja. Eu amo cada líder daqui. Eu amo cada família. Eu tenho um prazer de estar aqui. Às vezes a gente se chateia com algumas coisas, mas isso é normal. Mas o amor é maior. Por quê? Porque eu sei a história dessa igreja. Porque eu sei a história dos meus líderes. Você já perguntou ao pastor Joaquim qual foi o primeiro emprego dele? Você já perguntou como é que era a vida dele? Então, você que quer casar, procura esses casais aqui e tal, pergunta como é que foi, né? Não, é bem interessante. Eu me lembro que de algumas coisas muito interessantes e coisas engraçadas. A gente pode até fazer um programa só de resenhas antigas, né? Histórias que não te contaram. Nós fizemos um retiro no Maracanaú, eu tinha sido operado, e a gente teve a noite do proibido para maiores. Só podia entrar quem tivesse parecendo criança. Misericórdia. Só o sangue de Jesus ali naquele momento. Que não, parecia os caras tudo grandão, as mulheres tudo também, as meninas tudo de criança. Parecia os filhos do Chuck. Misericórdia. Só Jesus. Era um aparecendo e outros, né? Por exemplo, a gente vê hoje, né? Nós temos o DJ Felipe Facundo, que era aqui. Esse menino era aqui, a irmã da Cláudia e do Liduíno, o Lucas, meninos abençoados, a Letícia. Então são muitas histórias, né? Temos até uma história, né, da tia Cláudia, lá na vigília que a gente foi, e a pessoa, né, não vou tocar no assunto aqui, mas foi engraçado que o cara mandou ela tirar o gigolete. Tira o gigolete, queima o gigolete, Jesus. Mas pula esse detalhe, né? Mas assim, nós precisamos ouvir as histórias dessa igreja. Os sonhos, como ela chegou, como ela foi formada. Tivemos um momento muito difícil aqui. Muito, né? Mas hoje eu não quero falar disso, eu quero falar de coisas alegres, né? Coisas felizes, né? Coisas tremendas. Para quem não sabe, agora eu vou cortar um pouquinho que o tempo já está acabando, né? Falta o quê? 16 minutos, é? 14, né? 16. E é o que eu vou falar agora, né? Outro dia eu tiro para contar as histórias. Tirar um sábado, viu, doutor Almir? Para a gente fazer aqui a resenha só dos dinossauros. Binha, Fádia, é só o povo bom, Maria, juntando dá um século. É, olha só, não, porque o pastor veio muito novo para cá. Pastor Joaquim, muito novinho já, bichinho, é muito novo. Mas olha, pessoal, você que está assistindo hoje, se não fosse o evangelho na minha vida, eu não sei se eu estaria aqui. Não sei se eu estaria bem. Não sei se eu seria esse cara legal, que luta todo dia, né? Foi o evangelho que fez isso e que está fazendo isso por mim. Muita coisa eu ainda tenho que mudar. Hoje eu sou líder de novo do Projadma. Amanhã, daqui a um tempo, eu não sei quem será. Mas eu espero que aquele que assuma, no caso é o Max, ele, não somente ele, mas os outros que vão vir, entenda que é um prazer servir ao Senhor. Não existe fardo pesado, não existe isso. O fardo do Senhor ele é leve e suave. Isso é mentira que dizem, tu vai ser não sei o quê, tu vai ser o quê, tu vai perder tempo. Não perde, não perde. Sua juventude para o Senhor você não vai perder. Tem muitas histórias engraçadas aqui, mas eu vou deixar para outro momento, né? Para outro momento, eu posso até trazer as fotos. Eu tenho coisas registradas, viu? Tenho coisas registradas lá em casa, né? E o Projadma é tudo isso. O Projadma é poder de Deus, é alegria, é missões. E hoje a liderança do Projadma está comigo e o Max, né? Tem a minha esposa que me ajuda, a Fádia, né? E a gente trabalhando em pilares, né? Pedindo a Deus um direcionamento para que
Joaquim Marlos, Gil, é exagerado, ô tempo bom. É bom, irmão, você sorrir no Evangelho. O Evangelho também não é só cara fechada, né? O Evangelho não é só você se acabar, mas também o Evangelho não é parecer com o mundo, né? O Evangelho não é ser igual ao mundo. Ah, o jovem está lá no mundo, gosta disso, vamos fazer não sei o quê. Não, também não é assim, irmão. Tem que tomar cuidado. E o Projadma hoje está dividido assim, né? Hoje nós estamos funcionando basicamente, né? Nós estamos tentando estruturar o Projadma, eu, o Max e a Fádia, que está comigo, né? E nós temos as aljavas online, por enquanto. Mas como agora já está abrindo, nós vamos começar as presenciais. Se preparem, nós vamos ter uma reunião e na outra semana, meu irmão, já começar montando nas casas, visitando, pegando tudo aí, ó. Fica ligado, sintonizado, pega a chave aí, ó, essa chave. Sabe por quê? Às vezes a gente pensa muito assim, vamos nos preparar para a caminhada, né? E se a gente for olhar, Jesus pega 12 e é durante a caminhada que Jesus vai ensinando. É durante a caminhada que Jesus vai ensinando. Jesus, não, além de ter um tempo com eles a sós, lógico, mas era na caminhada, era ensinando e praticando, né? Então nós não temos, e nós somos ensinados aqui na igreja, irmão. O que nós precisamos é só alinhar aqui, ó, e em nome de Jesus, todos nós somos capazes. Se Deus me fez chegar até aqui, Ele vai te fazer muito mais. Então hoje nós temos as aljavas. O Projadma, ele tem esse pensamento hoje, e eu espero que permaneça, que é acolher, se relacionar e discipular. E isso já está acontecendo, né? Isso já está acontecendo. Nós estamos tentando mudar algumas coisas. A gente está, no caso que eu digo a gente, eu estou investindo na minha vida em questão de mentorias, de acompanhamento com outros pastores, né? Tem o meu pastor que eu me aconselho, tem o Joaquim que eu me aconselho, tem as pessoas mais idosas que eu me aconselho, tem jovens que conversam comigo, né? Em nome de Jesus, vamos nos unir, irmão. Vamos estar juntos pelo propósito, vamos nos unir por algo maior. Então, acolher, relacionamento e discipulado são os 3 pilares. E a gente orando muito, a Fádia um dia ia passando, né? E perto lá perto de casa tem uma bodeguinha lá, que agora está mais parecendo um bar. E ela passando e lembrando, né? Acolhimento, relacionamento, discipulado. Senhor, 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 ela, acorde! Bem alto, no meio da rua, né? Acorde! E aí ficou esse nome, acorde, né? Que é acolhimento, relacionamento e discipulado. São as bases que nós vamos trabalhar, né? Então, dentro do Projadma, da rede Projadma, acorde, né? Nós vamos ter a mídia, né? Propaganda, mídia e eventos, que a gente sempre vai estar aqui com o pessoal também, pedindo ajuda, mas para vamos focar, né? nas coisas do Projadma, e eles vão planejar, vão criar, vão ter estratégias, organizar e divulgar. Tanto que dia 26 agora eu quero te convidar para o Milharal Projadma. Não tem nada a ver com festa junina. É Milharal Projadma. Por quê? Porque é um tempo de milho. Então nós vamos estar fazendo isso. Milharal Projadma. Aqui nós vamos ter uma palavra com Rafael Sucupira, né? Que está lá. Pronto, deixa eu ver. Fádia Cavalcante, Henrique. Hoje tem sala, viu? Hoje tem sala. Porque toda quarta-feira agora, para vocês que não sabiam, é o dia da família na igreja. E era o dia que nós estávamos tendo nosso encontro online. Só que o encontro da família vai ser presencial aqui, né? O Max vai estar aqui. E as aljavas online vão ficar durante a semana. Então, alguns vão fazer segunda, outros vão fazer quinta. E aqueles que não são da sede aqui, que é o dia da família, podem fazer também, aqueles que estão mais distantes, certo? Então você pode estar participando. E qual é o objetivo dessas salas online? É a proximidade, pelo menos de conversa. E nós queremos fazer em julho, né,
uma celebração da amizade e a gente vai estar convidando todas as aljavas online para estarem aqui, presentes ou em algum lugar, certo? Mas isso aí a gente vai tratar daqui a pouco, né? Hoje não. Então, o Projadma hoje tem isso e ele vai ter o quê? Mídia e eventos, propaganda, tudo. A Escola de Apoio Projadma, Judemar, o que é isso, a Escola de Apoio Projadma? Nela nós vamos desenvolver treinamentos para discipulados com criança, discipulados com pré-adolescentes, discipulados com jovens e adultos, né? Nós vamos estar trabalhando com isso. Para quê? Em alguma congregação nossa que precise, nós queremos disponibilizar jovens para estarem indo também e ajudar outros jovens. Nosso desejo é que essa escola Projadma, ela trabalhe com missões, né? Eu vou estar falando com os líderes de missões, diretamente com as aljavas, com o Ministério Criativo, e a gente está levando, dando suporte para essas congregações nossas, né? Que não tenha. E no final, de repente, nós fazermos uma viagem missionária aqui para dar suporte em algum lugar. O que é que eu penso numa viagem missionária, pessoal, para o Projadma? Não é chegar lá e fazer um evangelismo e voltar. É chegar lá, fazer o evangelismo, dar um treinamento, deixar os recursos e com o tempo estar voltando lá para ver, né? Como é que ficou, como é que está, implantar um projeto, né? Só lembrando, né, aqui, quando eu terminar eu volto para o dia 26. Então, nós vamos ter os conselheiros Projadmas, casais que vão estar falando sobre relacionamento, a gente vai ter encontros, né? Nós vamos vai ser curados para amar. Né? Então a gente vai estar com esses conselheiros para quê? Para dar um suporte emocional, para dar palestra, para estar conversando, falar de relacionamento e vida cristã. E vamos ter as secretarias de finanças, que é onde vai ter um investimento total. Então esse é o Projadma, né? Esse é o projeto que eu quero apresentar para você aqui e que quando a gente for nos reunirmos para lançar as aljavas presenciais, eu quero colocar para que você veja, né? Nós vamos estar aqui compartilhando com vocês tudo isso, momentos engraçados, legais, e vai ser interessante, porque, gente, não existe, o reino de Deus não é dividido, o reino de Deus é um só. Se você tem afinidade ou não comigo é uma coisa, mas nós temos um propósito que nos une, que é o Senhor Jesus. Então nós temos que andar nele, nós temos que viver por ele, né? E para encerrar aqui essa parte, eu deixar só uma reflexão para você. Ah, meu Deus, quando eu digo que eu cheguei aqui dizendo, Almir, hoje vai ser bem rapidinho. E é interessante, ó. No dia 26 nós vamos ter aqui o Milharal Projadma. Vai ter comida, vai ter sorteio, vai ter brincadeira. Dia 19 tem culto de jovens lá no Novo Maranguape, Santidade. E nós vamos ter no dia 20 um culto de jovens lá no Novo Parque Iracema. Gideon, que é o líder lá, vai ser pela manhã. Eu quero convidar você, vai ser o primeiro culto de jovens, certo? Nós já tivemos o primeiro culto de jovens lá no Mororó, foi uma benção. Daqui a um tempo a gente vai estar voltando, viu, Rafael? E no Novo Maranguape no dia 19, no dia 20 no Novo Parque Iracema, dia 26 aqui na sede, certo? Qual é o nosso objetivo? Convide alguém, irmão. Convide alguém dos seus amigos que não são cristãos, que não vêm aqui, que não participa de um culto mais tradicional, mas que você pode trazer ele aqui, certo? Que em julho, no Dia do Amigo, nós queremos fazer uma programação para os nossos amigos, né? Música boa, batalha de rap, o que tiver, nós vamos tentar fazer. Por quê? Fazer com que eles venham, certo? Então eu quero agradecer a você e eu quero dizer algo para você, certo? Para finalizar. Teve um encontro na Bíblia, né, de Jesus com uma mulher samaritana. Às vezes a gente olha só para esse lado do marido, né? Que ela não tinha, era uma mulher que era desprezada. Mas quantos sonhos essa mulher teve quando mais nova? Quantos sonhos essa mulher tinha? Quantos desejos ela tinha de fazer algo diferente? Ela não planejou ter uma vida assim, né? Mas ela foi roubada, os sonhos e tudo. E aquele encontro com Jesus fez toda a diferença na postura. Jesus restaura sonhos. Jesus restaura honra, Jesus restaura vidas,
certo? Então, não ache que ninguém tem solução. Todos em Cristo podem. Você pode dizer com aquele desafio que eu disse, né? O Henrique Scala diz aqui que às 20 horas, hein? Hoje tem sala Projadma, 20 horas. Entra, é bom porque vai dar para todo mundo entrar. Então, quando Jesus se encontra com a mulher samaritana, Jesus estava dizendo para ela, olha, eu tenho uma história para você diferente dessa que você vive. Mas primeiro vamos limpar aqui o que tem que ser limpo. É isso e isso. Mas, Senhor, para adorar... Não, é assim. Vocês adoram o que não conhecem. Mas, Senhor, isso aqui... Olha, mulher, tu teve esse tipo de... Tu teve esses homens aqui, e agora esse que tu tem não é teu. E aí, qual é a primeira coisa que ela faz quando ela entende? Ele quer mudar a minha história, eu tenho que levar isso. E ela vai anunciando. Se Jesus te tocou, faça com que outras pessoas sejam tocadas por Jesus. O Projadma, o desejo do Projadma é esse. Certo? Aqui eu deixo o meu abraço. Para quem não sabe, pessoal, esse momento que eu estou passando é de luto. O Senhor Jesus, o Senhor Deus, veio ao encontro da minha mãe, levou ela para descansar. Minha mãe agora está usando um pijama de espera. Tem dias que eu choro, tem dias que eu fico sentindo só o vazio, mas é interessante esse luto que eu estou, porque não é um luto de desespero, não é um luto de angústia, porque todas as vezes eu disse para minha mãe que eu a amava, todas as vezes que foi possível eu estava do lado dela, né? Quero agradecer aqui a todas as pessoas que mandaram mensagens, quero agradecer ao Henrique, que foi lá na casa da minha mãe no dia que eu estava lá à noite, perguntou se podia, a Leolinda, o Jardel, a Maria e o Binha, que também foram, e todos aqueles que tiveram desejo de ir, mas não puderam ir, né? Não foi possível ir. Eu quero dizer para você que o vazio, né? Eu estava orando e Deus ministrou no meu coração, que esse vazio que eu sinto será preenchido pelas boas lembranças que a minha mãe deixou, né? O meu choro não é de desespero, o meu choro não é de angústia, ou porque eu deveria chorar e dizer, mãe, me perdoe. Não, o meu choro é de saudade. Mas eu sei que eu vou me encontrar com ela um dia. E até lá, o que eu tenho que fazer é permanecer firme, porque ela foi firme até o fim. Na sexta-feira, antes dela partir, eu conversei com ela, nós sorrimos muito, nós brincamos muito lá, mas Deus tinha pressa em tê-la, porque o mundo não era mais digno dela. E eu sei que um dia eu vou me encontrar com ela. Até lá, vamos lutar. Amém? Para vocês eu deixo um abraço. Próximo programa eu conto mais histórias. Né? Hã? Vem novidades por aí. Vamos fazer um programa só de resenhas. Certo? Pessoal, me desculpe se eu não consegui ler de todo mundo aqui, mas eu quero mandar um abraço para todos vocês que estavam aqui. Agora você vai ficar com missões, certo? Não desliga, não sai da sintonia. Convida alguém. O Pix daqui vai estar passando. Você contribua, meu irmão. Sabe, contribuir, né? Contribuir é importante. Venha semear. De repente você vem aqui, ó. Se eu estiver no programa, você vem, você pode entrar, a gente entra, bate um papo legal. Tá? Vem aqui que a gente vai estar. Você pode vir pela manhã no programa das meninas, pela manhã, certo? Você pode vir falar aqui com o pessoal de missões para vir um dia de tarde. Veja tudo que está sendo semeado aqui. Faça parte desse exército, faça parte. Se você está na nossa igreja aqui, se você quer visitar, venha, visite, você vai ser bem-vindo, né? Esteja aqui conosco sempre, né? Se você quiser ajudar missões, mas eu não tenho dinheiro, mas eu sei fazer arte, eu sei cortar, eu sei enfeitar, arrumar as coisas. Fale com o irmão Sidney, fale com a sua esposa lá e venha ajudar também. Se você tem ideias, né, e quer participar, somar, vem. Sabe, o reino de Deus é amplo e a colheita está aí, né? Então, até a próxima, pessoal. Fica sintonizado nas nossas redes sociais e até a próxima com mais histórias, certo? Tchau.
Nós queremos adorar com os anjos nessa noite, Jesus.